Um levantamento realizado com mais de 3 milhões de alunos entre 13 e 15 anos apontou que 41,3% deles comem guloseimas, como balas, chicletes, chocolates. 60% comem doces mais de 2 vezes por semana, 33% tomam refrigerantes em 5 ou mais dias na semana e 35% comem salgados fritos praticamente todos os dias. Embora muitas instituições ofereçam a merenda escolar, 80% dos entrevistados disseram não consumir regularmente a alimentação adequada. O jeito é cuidar da alimentação, então, em casa, né? Bruno Bernardi foi às ruas perguntar: o seu filho tem uma alimentação saudável? Moça, deixa eu te perguntar rapidinho sobre o seu filho. Você acha que ele tem uma alimentação saudável? Sim. Você cuida disso? Cuido, é o principal, né? Como que é a alimentação dele? Ele amamenta ainda, eu amamento ele, mas ele toma café, almoça, janta, café da tarde. Não se preocupe em dar verduras, legumes? Sim, sempre. Eu dava comida saudável para ela, direitinho, mas ela sempre foi enjoada e continua. Que tipo de comida você dava? É legumes, mas batido no liquidificador até 1 ano. Eu acho que foi por aí que eu errei. Qual que você considera uma alimentação saudável para o filho? Uma alimentação balanceada, contém carboidratos, frutas, vegetais. A lancheira dele é bem saudável? A dela, sim. A dela eu garanto. Você toma cuidado com isso? Acho que é importante? Acho importantíssimo. Acho que uma das coisas mais importantes no desenvolvimento da criança é a alimentação. A educação, a alimentação, mas sempre preocupada com balancear a alimentação dela. Geralmente a gente não usa nada com corante, conservante, procura usar alimento orgânico. Então a gente tem essa consciência em casa, sim. Tem que cuidar, tem que ser tudo e passar informação para eles, que é mais importante, não só proibir. Proibir ou regular? Nós recebemos o nutrólogo Roberto Navarro para dar dicas sobre a alimentação das nossas crianças. Boa tarde. Boa tarde a todos. Seja muito bem-vindo, viu? Obrigado. A gente viu ali, Roberto, uma mãe dizendo que é preciso informar ao invés de apenas proibir. Adianta fazer isso? É complexo, Leão, porque primeiro eu acho que o trabalho tem que ser iniciado já com o pediatra, né, quando você leva o teu filho para nessa fase de puericultura, primeiro ano de vida. Isso é um debate que está havendo até dentro da comunidade médica. O pediatra tem que enfocar para os pais o risco da alimentação errada da infância, levando a obesidade infantil, obesidade no adulto. Mostrando mesmo, de maneira enfática, as doenças que podem trazer lá no futuro a má alimentação. Então, já é um trabalho que começa com a informação dos pais. Impor à criança, não, é improvável que funcione. Né? A criança tem que ser apresentada ao alimento. Nós temos, durante o primeiro ano de vida, estímulos na nossa língua para o sabor doce, para o sabor amargo, para o azedo, para o ácido. E é aí que talvez a influência dos pais entre nessa apresentação dos alimentos. Então, eu posso despertar muito bem o interesse pelo sabor doce com uma fruta que tem um sabor mais doce. Uma banana madura, na fase em que a criança não está mais no peito, né? Na fase que é liberada a alimentação pelo pediatra. Se você desperta o interesse pelo alimento, você tem que apresentar o alimento à criança. Ela não nasce sabendo. Então, ela tem que saber a diferença do sabor do legume, da verdura, da fruta, do cereal. Algumas pesquisas mostram que isso tem dado certo, só que depende dos pais. Aí, eu acho que tudo se inicia com o que a criança está tendo de visual, né, e de exemplo em casa. Então, impor dificilmente vai dar certo, muito improvável que dê certo. Então, tem que despertar o sabor do alimento saudável, porque existem pesquisas mostrando que a gordura e o açúcar estimula substâncias, áreas do nosso cérebro que causam um prazer muito grande. E o cérebro ele tende a querer de novo esse prazer. Isso acontece até com drogas que a gente acaba viciando pelo prazer excessivo que traz. Então, o alimento pode se tornar uma droga ruim para o cérebro, eu vejo, por exemplo, quando estimulado. Criança que toma achocolatado e aí enche de açúcar, né? E às vezes coloca a mãe mais põe ainda. mais açúcar, né? Mas é o medo da criança ficar desnutrida. E os pediatras dizem, casa que tem comida, a criança não morre de fome. Né? Pode ter certeza. Às vezes, a ansiedade dos pais é que fala mais alto. Porque não recusou uma vez, então já parte para aquilo que é mais rápido. Né? E o açúcar está em todos os alimentos, os refinados estão aí, então acaba, às vezes, já
causando um erro de hábitos. Mas depende muito da educação dos pais. Eu acredito que os pais que estão preocupados fazem os filhos levarem na sua lancheira alimentos mais saudáveis. Sem radicalismo, né? Nós vimos também no bloco anterior, falou assim, determinar horários para alimentação. Isso ajuda na saúde? Olha, a questão do horário, o que não é prudente é a gente fazer uma inversão metabólica. Assim, o corpo humano, eu falo que comida é combustível, o corpo humano é motor, né? A gente tem que colocar esse combustível e queimar. O que não queimamos é transformado em reserva e a gente acaba engordando. A gente tem um gasto energético maior durante o dia, óbvio. Eu acordo e tenho o dia inteiro, principalmente a criança, né, que vai para a escola, vai andar, vai ter educação física, vai jogar bola à tarde. Então, se a gente dá uma oferta maior de alimentos durante o dia, é mais interessante do que o período noturno. Né? A criança que chega em casa e às 10 horas da noite ou às 9 da noite vai comer um pacote de bolacha em frente à televisão, depois vai dormir. Então, isso já não é muito prudente. E comer fracionadamente, não deixar que a criança tenha um estímulo de fome muito intenso. Se eu como a cada 3 horas, em média, eu tendo a ter menos picos de fome. E alimentos que aumentam o tempo da saciedade, que prolongam a saciedade, que são os alimentos mais proteicos e com mais fibras. Então, é preferível uma bolacha integral, né, do que chupar uma bala. A bala vai saciar por pouco tempo. Agora, vamos falar propriamente da lancheira, né? Existe uma lancheira saudável e uma lancheira ruim? Né? Nós vamos ver aí umas imagens, olha aí. Por que essa lancheira, tá vendo, eles estão montando aí a lancheira, por que essa lancheira merece esse X aí? Porque se a gente olhar, ele tem um valor calórico que não é baixo, é muito combustível, ali tem refrigerante, tem açúcar, tem a fritura, tem o salgadinho de pacote que é rico em sódio. E qual é o valor nutricional, né? A gente tem que entender que o combustível tem que ser de boa qualidade para o nosso motor, né? Então, não é uma lancheira que eu daria para o meu filho todos os dias. Eu deixaria ele um dia da semana escolher os alimentos que ele quer, porque um dia da semana não compromete. Nos outros dias, não. Eu teria que colocar um alimento que nutre, né? Que tenha o combustível, o valor energético, mas que traga mais vitaminas, minerais, fibras, né? Ali Vamos é uma ver lancheira... então como é que seria essa lancheira, que Vamos tem lá. sinal verde, do nosso nutrólogo? Vamos lá. Ali a gente vê, né, que é mais interessante pela presença dos cereais integrais, ele tem um pão integral, né, que é importante, os integrais têm mais fibras e prolongam a saciedade, a bolachinha ali provavelmente é integral, ali tem a banana, tem a fruta, né, que traz vitaminas, minerais. Soja, né? A soja, que Suquinho, também é um né? mito dizer que a criança não pode ingerir soja porque causa alteração hormonal, tá? Os estudos não comprovaram, isso foi algo falado pela mídia leiga e não tem significado. Que a soja poderia estimular hormônios em crianças. Que era para né? dar depois de 1 ano de idade. Em crianças muito novinhas, não se usa muito complementar com a soja, salvo quando tem intolerância à lactose mesmo, por um problema do leite. Quer dizer Mas que então crianças, isso é mito? É mito. Não existe nenhum estudo que comprovou que a soja na infância vai causar alguma alteração hormonal, principalmente num suquinho. É uma quantidade baixa, não tem problema. E a soja é uma fonte proteica, uma fonte de vitaminas, Agora, é muito minerais. ruim, né? Porque surgem essas notícias, você falou na mídia leiga, né? Mas viram umas verdades, assim, e quer dizer, ninguém desmente, então fica aquela coisa, um tempão na cabeça das pessoas. É verdade, né? não sabe o que vem acontecendo? Teve um encontro recente agora para discutir isso entre nutrólogos, educadores físicos, nutricionistas, para debater um pouquinho com a indústria alimentícia essas questões. As verdades, na verdade, começam na internet. Alguém coloca ali um dado e acaba se transformando. Por exemplo, hoje parece que glúten e lactose está trazendo problema para todo mundo. Tira glúten porque você tem problema com glúten. Tira lactose porque esse é o seu problema. Não, existe um público, né? Até 3% das pessoas têm intolerância ao glúten, são celíacos, é uma doença específica. E intolerância à lactose, até 10% a 15% das pessoas. Mas virou uma verdade. Né? Hoje todo mundo está tirando lactose e glúten porque acha que vai ficar mais saudável. Não tem correlação nenhuma. É mais mito do que realidade. É importante dizer essas coisas. Não tem muito significado científico, né? E, doutor Roberto, outra coisa que é muito importante também é, na medida do possível, então, dar o leite materno para a criança. Melhor alimento é o leite materno, né? É o mais completo. A criança que amamenta até os 6 meses de idade, exclusivamente o leite materno, é suficiente para uma boa nutrição.
A criança geralmente tem todos os nutrientes ali presentes. A partir de uma certa etapa, começa a complementação, o pediatra A criança sabe que disso. tem problema com lactose já tem problemas com o leite da mãe. Pode ter ou desenvolve com o leite de vaca também. Tá. Existe também intolerância à caseína, que é a proteína do leite de vaca, tanto que é contraindicado desmamar e já colocar do leite materno para o leite de vaca logo de imediato, existe uma diluição adequada, mas muitas crianças envolvem intolerância à lactose do leite materno. E aqui, Roberto, para verdade. encerrar, o que deve importar para as mães na hora de oferecer ou proibir um alimento para as crianças? Bom, compreender que ela está tendo a chance de nutrir teu filho, né? Alimentar não é só mastigar e colocar para dentro que vem pela frente, né? A nutrição é um ato, né? Que pode ser até de carinho dos pais. Pensar em alimentos que tragam mais saciedade, para que a criança não queira comer toda hora. Então, os alimentos que contêm fibras são importantes. Então, troque os refinados pelos integrais. Então, se existe o pão integral, não é ruim, a indústria alimentícia hoje se preocupa em trazer um alimento palatável. Se a gente pensar no integral de 20 anos atrás, era um pão preto, duro, que era feito ali na vendinha da esquina. Então, hoje a indústria coloca um pouco dos integrais nos alimentos, eles são palatáveis. Coloque mais fruta com a casca na lancheira, né? A criança vai aprender que mastigar também aumenta a saciedade. E coloque um pouco mais de alimentos proteicos, um pouco do queijo, se não tiver nenhuma intolerância, para que a criança coma e se sinta saciada. Essa coisa dos potinhos prontos que você compra aí, industrializados, né? É um pouco, mais prático. É mais prático, porque hoje o mundo moderno é difícil a mãe ter tempo de preparar. Mas sem exagerar isso. Sem exagerar. Né? Eu acho que dá para tirar um dia da semana para que a criança mate à vontade, até para não se sentir um OVNI, né? Por que meus amigos comem e eu não? Mas no dia a dia eu acho que a indústria também tem hoje preparações que são saudáveis e são industrializados e com alto valor nutritivo, com fibras, acrescentam fibras, acrescentam vitaminas. É só ler o rótulo que dá para ver o que é mais nutritivo, né, o que é mais saudável. Obrigada, então, pela sua presença aqui e pelas suas informações. Muito obrigado a vocês. Obrigado, Roberto.